Aumento das passagens de ônibus afeta comércio e lojistas ameaçam com cortes de funcionários. Crise de água vira crise política. Distritais entram na discussão e criam força-tarefa. Enquanto isso, o racionamento continua sem data para acabar. Volta do Congresso, de olho nos novos presidentes da Câmara e do Senado. Temer fala em união e garante que o governo vem fazendo o dever de casa. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. O reajuste no preço das passagens do transporte público está afetando o comércio. Isso mesmo, o comércio. Empresários reclamam do peso do aumento no orçamento e ameaçam até fazer cortes. Fora a chance do custo extra acabar sendo repassado ao consumidor final. Matheus é vendedor nessa loja de roupas em um shopping de Brasília. Para chegar no trabalho, precisa usar o transporte público. E com o reajuste das passagens valendo desde o final de semana, ele já sentiu a diferença no bolso. Eu estava com dinheiro, uns R$4 mesmo, que era para vir para o serviço. Aí me pegaram de surpresa e tive que pegar dinheiro emprestado com um amigo meu. E como a passagem do Matheus ficou mais cara, os gastos também aumentam para os patrões. Com isso, o medo de perder o emprego já acompanha o vendedor. Aumentando os custos da empresa, querendo ou não, um ou outro vai ser cortado para diminuir os custos da empresa. A Virgínia é a dona da loja onde o Matheus trabalha. Além dele, ela tem mais 120 funcionários espalhados por 11 lojas em todo o DF e no entorno. E admite que os impactos do reajuste já começaram a aparecer. Pesou muito no orçamento de todo mundo e vem refletir nas vendas. E é um impacto muito negativo. Com a decisão da Justiça que manteve o reajuste, as linhas circulares vão voltar a custar R$ 2,50. As linhas curtas sobem para R$ 3,50. E o restante das linhas e o metrô passam para R$ 5,00. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o impacto será realmente grande para os empresários. Com o aumento da passagem, até um possível futuro aumento salarial fica ameaçado. E o pior, as contratações podem reduzir. O cidadão comum, que tem que sair final de semana, levar o filho para passear num shopping, ele pensa duas vezes, ele faz o cálculo da passagem. Eu tenho 2 filhos, mais minha esposa e mais eu, são 4. Quanto nós vamos gastar? Aí ele pensa duas vezes, não sai. Ele não saindo, ele não gasta. Ele não gastando, o varejo não fatura. O varejo não faturando, a arrecadação cai. E o varejo não faturando abre mão de funcionários e não contrata. A partir de agora, o local onde o funcionário mora será uma informação que pode influenciar bastante na contratação ou até mesmo no emprego daqueles que já estão trabalhando. Às vezes você tem uma pessoa capacitada que preenche aquela vaga, mas que você vai deixar de contratar porque ele mora num endereço assim mais longe, mais distante. Então é um momento péssimo, sabe? Eu acho que só veio esse aumento de ônibus para atrapalhar e muito. A criança baleada em uma briga de trânsito recebeu alta e está em casa. O disparo foi feito por um policial civil há pouco menos de um mês. O menino de 6 anos estava internado em um hospital particular desde o dia 6 de janeiro, onde passou por cirurgia. A criança recebeu alta e vai continuar o tratamento em casa. O garoto foi baleado pelo policial Silvio Moreira Rosa durante uma confusão no trânsito. Ele teria se irritado com o pai do menino e disparado várias vezes contra o carro da família. O crime aconteceu perto de Águas Lindas de Goiás. Silvio fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso horas depois. O Ministério Público denunciou o policial por tentativa de homicídio duplamente qualificada. E esse policial continua preso, Cláudio Humberto. E tomara que fique ainda um bom período trancafiado, porque é o que merece. Um sujeito que, porque não gosta de ser ultrapassado ou coisa que o valha, abre fogo contra o outro motorista e quase matando uma criança de 6 anos. Meu Deus do céu, ainda mais um profissional da lei, alguém que foi treinado, que é mantido com o poder público, com o dinheiro do imposto daquele pai de família que ele pretendeu matar com suas balas, não é? Balas que certamente também são públicas. Tudo isso exige uma punição absolutamente exemplar desse camarada, que ele fique preso durante muito tempo para que não volte a fazer mal à sociedade.
A Procuradoria-Geral da República quer a suspensão da lei que criou o serviço de mototáxi no Distrito Federal. Veja por quê. A ação direta de inconstitucionalidade foi encaminhada para o Supremo Tribunal Federal. O texto é contra a Lei 5.309 de 2014 do GDF, que institui serviço de mototáxi. A ação pede que o serviço seja suspenso o quanto antes e que, ao final, seja invalidado por decisão definitiva do STF. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a criação de regime próprio para a regulação de mototáxi promove clara usurpação de competência legislativa privativa da União. Ainda no entendimento do procurador, a lei pode gerar conflitos de atribuição entre órgãos de trânsito, locais e federais, e também insegurança jurídica para quem usa e oferece o serviço. O GDF ainda não se manifestou a respeito do pedido da Procuradoria-Geral da República que alega esse vício de origem. Pois é, olha, só para lembrar, minha gente, que esse vício de origem é o mesmo que vai acabar com a pretensa regulamentação do Uber aqui em Brasília e em todas as cidades que fizeram a mesma coisa, cidades e estados que fizeram a mesma coisa, porque essa legislação, só quem pode legislar sobre isso, sobre esse assunto, é a União. Não adianta que a Câmara Legislativa discutir, aprovar leis, nem tampouco o governador sancioná-las, porque tudo isso só pode ser feito no âmbito federal, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É claro que o Uber, como deseja a população brasileira, será de fato regulamentado para todo o país, mas isso é um projeto que está tramitando no âmbito do Congresso Nacional. Falando ainda no Ministério Público Federal, já está nas mãos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, os termos da homologação das delações Odebrecht. A partir de agora, o Ministério Público avalia o que deve ser investigado. Enquanto isso, é grande a expectativa para a escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo. Os detalhes estão chegando aqui com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. O Supremo que volta amanhã ao trabalho. Pois é, Rodrigo. Então, há essa expectativa, né, que o nome do relator surja também amanhã com essa retomada aí dos trabalhos. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade, primeira edição. Olha, com relação a esse trabalho aí do Procurador-Geral da República, não há prazo para que ele entregue esses pedidos de abertura de inquérito, não há um prazo determinado para que ele finalize, digamos assim, esse trabalho. Claro que todos têm pressa, né? Ele também certamente tem pressa. Então, uma vez que ele vai fazer essa análise, ele vai pedir, como a gente falou, a abertura de inquérito, de investigação, diante de tudo isso que foi colocado com relação a esses delatores, 77 delatores de executivos e executivos da Odebrecht. Vai caber ao novo relator da Lava Jato no Supremo decidir se aceita ou não esses pedidos, ou seja, se de fato vai abrir ou não a investigação. Claro que deve ser várias, né? Porque a gente viu aí, são várias informações, os nomes de vários políticos envolvidos, então devem ser vários inquéritos que serão mandados. Então, cabe aí a esse novo relator decidir se vai aceitar ou não, vai caber a ele também esse papel de determinar se mantém o sigilo dessas delações ou se divulga todo esse conteúdo aí do que foi falado por esses executivos. O ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, que morreu nesse acidente aéreo no último dia 19, ele já tinha sinalizado sobre a abertura, ou seja, ele já tinha dito que iria fazer, sim, divulgar essas delações. Mas é claro que é um novo relator, é um novo trabalho, né, que ele aí vai conduzir. Com relação a essa escolha, como a gente está dizendo aqui, existe essa expectativa de que amanhã o Supremo decida ou defina o nome desse novo relator. Tudo indica que a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, deve sortear ali entre os integrantes que compõem a segunda turma, que era a turma a qual o ministro Teori Zavascki participava, quem faz parte dessa segunda turma? O ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Pode ser que um outro ministro venha também a compor para formar a equipe de 5, que é o número que compõe essa equipe. O novo ministro pode ser o ministro Edson Fachin. Então, todos eles podem participar aí desse sorteio. É uma possibilidade. A outra possibilidade é também sortear entre os 9 ministros, ou seja, todos os 9 ministros do Supremo. Isso aí realmente a gente vai ter que aguardar para ver, Rodrigo, o que vai acontecer, mas a expectativa é essa, que amanhã surja aí esse nome tão importante que vai conduzir essas investigações também tão importantes para o nosso país. Rodrigo. Obrigado, Renata.
Renata, fica de olho no Supremo que está voltando amanhã. O importante é que a Lava Jato não parou. Não parou, muito pelo contrário, né? Até queimou etapas, como a gente viu na decisão da ministra Carmen Lúcia de homologar os 77 acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht. O ministro Luiz Fachin, como disse a Renata, deverá passar para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde são julgados, apreciados os casos da Lava Jato. Se ele passar a segunda turma como se espera e já se dá como certo que ele fará um requerimento nesse sentido, é muito provável que venha a ser ele, Luiz Fachin, o novo relator da Lava Jato. E a seguir, crise de água vira crise política. Deputados resolvem criar força-tarefa para discutir o problema. O Band Cidade volta logo depois de um rápido intervalo.